Olá pessoal, bom dia. Vamos continuar a Voz do Silêncio, parte 14, onde eu parei, quando ela dizia o seguinte: o verdadeiro conhecimento é a farinha, a falsa ciência é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com água límpida de Amrita, que é a imortalidade. Começando já hoje, mas se amassas cascas com orvalho de maia, ilusão, só podes criar alimento para as pombas negras da morte, as aves da nascença, da decadência e da tristeza. Se te disserem que para te tornares Arhan tens de deixar de amar todas as coisas, diz-lhe que mentem. Se te disserem que para te libertares tens de odiar a tua mãe e desprezar o teu filho, de renegar o teu pai e chamar-lhe dono da casa, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, diz-lhe que as suas palavras são falsas. Assim ensinam os tirticas, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, dize-lhes que se enganam. A não permanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão pela cessação do pecado e das culpas, não são coisas para os eu-devas. Explicando aqui os eus que reencarnam, isso que eles querem dizer como eu-devas. Assim reza a doutrina do coração. Ou seja, se você quer se transformar nessa grande alma unida com o todo, vamos dizer assim, não caia em fantasias de achar que você precisa abandonar tudo, renunciar aos homens e viver num eremitério, dentro de uma caverna, rejeitar tudo que é da matéria e não fazer mais nada, por exemplo, não trabalhar, não fazer mais nada. Você está dizendo aqui, né? Ela está nos dizendo, isso aqui é um engano. Achar que você vai encontrar desta forma é um engano. Continuando, o Dharma dos olhos é a corporização do externo e não do existente. Então ela diz aqui como o Dharma, né, ela quer dizer a doutrina, a lei, o dever, é a corporização do externo e do não existente. O Dharma do coração é a corporização de Budi, que é a sabedoria verdadeira e divina, o eterno e o permanente. A lâmpada brilha bastante quando estão limpos pavio e óleo, nos lembrando novamente essa ideia da purificação, né? Para limpá-los é preciso quem os limpe. A chama não sente o processo de limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Que belo isso, né? Tá lembrando aqui de tudo que depende, né, de nós, do nosso interior, da postura que a gente vai ter naquela fusão da mente com a alma, né? Por isso que antes, inclusive, ela falou de um espelho, que um espelho pode ser com pó ou ele estar limpo. Se ele tá pó, ele não vai refletir aquilo que realmente existe, né? Continuando um pouco mais. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, Ola Nu, não creias que, sentando-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada a planta e raízes, saciada a sede com a neve da cordilheira, não creias, ó devoto, que isso te levará à meta da libertação final. Não julgues que, a partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos te unirá à tua personalidade silenciosa. Não julgues que, quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira,
Ó vítima das tuas sombras, o teu dever está cumprido para com a natureza e com o homem. Nossos corpos físicos, ela explica aqui, são chamados de sombra. Então ela está dizendo, essa libertação final você não vai ter simplesmente pelo fato de você ficar recluso, você abandonar o físico, as atividades. É muito mais trabalhoso que a gente consiga fazer essa união do que ela está chamando aqui de personalidade silenciosa, né? Que é a personalidade superior. Ela aqui no adendo ela fala o 7º princípio. Vocês devem lembrar que eu falei dos 4 mais 3, né? Quando você consegue atingir o seu mestre interior. Então, continuando só um pouquinho mais. Vou voltar esse pedacinho. Não julgues que a partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos te unirá a tua personalidade silenciosa. Não julgues que, quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, o teu dever está cumprido para com a natureza e com os homens. Os bem-aventurados não quiseram fazer assim. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta das solidões sossegadas. E aí esse termo aqui, o leão da lei, o Senhor da misericórdia, ela está falando de Buda e está nos lembrando, né, que Buda tem uma passagem muito bela. Quando ele chega às portas do Nirvana, assim vamos dizer, ele pode entrar no Nirvana, que seria essa postura que talvez, que ela está dizendo que, talvez não, né? Está dizendo isso, né? Não pensa que se você conseguiu se libertar dos seus pecados, vamos dizer assim, você cumpriu a sua missão, se você se purificou, porque é aí que começa a grande missão, né? Dos grandes mestres, que é o que diz Buda, quando chega à beira do Nirvana, ele diz, não, eu só entrarei no Nirvana depois que eu olhar as costas do último homem entrando nele. Ou seja, né, o mestre ele vai fazer esse papel da compaixão, de nos auxiliar, né, no nosso trabalho. Então vou acabar aqui exatamente nessa parte, vou voltar. O leão da lei, Buda, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta das solidões sossegadas. De Aranyaka, tornou-se o mestre da humanidade. Aranyaka, aqui, quer dizer um eremita que se retira para as selvas, vivendo numa floresta, ao tornar-se yogi, ou seja, ele deixa de ser um eremita e torna-se mestre da humanidade. Depois de Julai ter entrado para o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez sermões nas cidades aos devas, aos homens e aos deuses. Julai também é um nome chinês para Tathagata, título dado ao Buda. Então é isso, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Ótimas reflexões. Bye, bye.